Olá, pessoal, todos bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Despertar Holístico, né? Agora nós estamos com um foco totalmente diferente, que nós estamos aqui hoje para fazer com que todos nós possamos despertar holisticamente, né? Porque a gente tem todos os pontos. Cada ponto nosso precisa ser despertado para que a gente possa se tornar completo, né? Alguns filósofos, eles dizem isso, né? Que a gente tem vários campos na nossa vida e cada indivíduo, para estar equilibrado, precisa estar com cada uma dessas partes equilibradas, né? Para que a gente possa estar com a nossa vida no rumo da felicidade, vamos dizer assim, não é verdade, gente? Então, vou colocar aqui para vocês uma frase para que ela possa ficar. Deixa eu ver aqui. As últimas instruções. Pronto. Para que a gente possa estarmos aqui conectados juntos. E hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Vocês já viram? Quem viu lá no meu Stories, quem viu lá na minha rede social, viu que hoje a gente vai estar falando sobre finanças. A gente vai estar falando com um cara muito incrível. Ele tem toda a sua expertise, né, por ser um orientador em finanças. A gente vai estar falando sobre investimento, como é que funciona, como é que é isso na nossa vida, como que é a questão de dívidas. É um caminho que nós vamos percorrer para que a gente possa estar cada vez mais conectados, né, com essa questão que é a nossa transformação, né, essa transformação financeira, que é muito importante, né, gente? E eu fico aqui pensando, como é que deve ser essa energia do dinheiro, né? Vou perguntar para ele também. Vamos colocar tudo isso daí num caldeirão, misturar, e vai ser a nossa live de hoje. E antes de mais nada, já quero agradecer a todos vocês por estar aqui comigo. Mônica, Silas, Michele, Malu, muito obrigado por todos vocês que estão aqui online comigo. Mais uma... Quem quer dinheiro, né, Silas? Quem não quer, né? Todos nós buscamos essa estabilidade financeira, mas como atingir, como é que tem que ser a nossa postura, né? Porque a questão das finanças, ela tem que partir de um método, né? Para que a gente possa atingir esse objetivo. E hoje é o que a gente vai estar aqui conversando com o nosso amigo Adriano. Vamos que ontem ele não entra aqui para a gente estar esperando ele. E eu quero saber de vocês, tem alguma pergunta para a gente fazer para o Adriano? Vocês têm alguma dúvida com relação a como a gente pode estar iniciando a nossa... Oi, Mônica, você tem alguma dúvida? Então, por favor, coloque aqui no nosso caixa e a gente vai estar respondendo ao final da nossa live, tá? Você já sabe como é que funciona e tudo. Então, aqui nós temos o nosso coraçãozinho para que vocês possam colar esse dedo aí nesse coraçãozinho e o Instagram, ele entende que a nossa live é relevante. Então, aí ele começa a disparar convite para geral. E nós também temos aqui esse aviãozinho que vocês podem estar mandando para quem vocês querem que amadureça junto com você. A gente já sabe, e nunca é tarde para a gente estar sempre lembrando aqui, que nós somos as 5 influências das pessoas com quem a gente convive. Então, se você quer estar mais equilibrado nas suas finanças, ajude outras pessoas também a ficar equilibrado. Sabe como? Envia um convite para ela estar participando dessa nossa live, para que ela possa estar aí se motivando financeiramente. Ainda mais agora nessa época, né, gente? Essa época de pandemia que geral está ficando desempregado. Muitas das vezes a gente não está conseguindo chegar, né, pagar as nossas contas, mas eu convido a todos vocês a estarem aí conosco. Eu já vou aqui convidar o nosso amigo Adriano, que já está aqui online conosco. Pronto, o amigo já está aqui entrando, já está se conectando. E, por favor, que vocês tiverem de dúvida, pode mandar. Meu amigo, grande amigo, tudo bem? Grande, Léo, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Perfeito, perfeito. E você, consegue me ouvir?
Sim, tá ótimo, viu? Ah, então ótimo. E aí, Adriano, me conte, você como orientador de finanças, como é que é isso na sua vida? Olha, cara, eu vou lhe dizer que tudo começa quando a gente. Boa noite aí, todo mundo que está nos assistindo, né? Mas tudo começa o seguinte, ó, pela necessidade. A nossa necessidade, vamos dizer assim, a Boa. minha necessidade. A gente, é, vamos dizer assim, uma pessoa, quando solteira, não tem, vamos dizer assim, de uma família simples, humilde e trabalhadora. Porém, sem orientações financeiras, sem educação financeira, Verdade. meio que age nas necessidades que surgem, né? Através de buscar aí uma estabilidade financeira, buscando um trabalho, enfim. Então, tudo nasce da minha pessoa, nasceu dessa forma, né? E aí, Legal. assim, tudo que a gente faz na vida quando tem a mão do nosso Senhor, Deus, as coisas procria, né? Então a gente, Fato. a vida da gente, se a gente for olhar, é uma jornada, né, na Terra. Então, Sim, financeiramente não é diferente. A gente tem uma claro. jornada e a gente precisa cumprir isso, né? Então nasce dessa forma. E aí eu Perfeito. coloquei, me formei na área, né, de contabilidade, me formei também sou especialista na área de controladoria e auditoria, então, assim, a gente se capacita para tentar buscar soluções para aquilo que a gente não teve como educação, vamos dizer assim, né? Então, eu hoje sou muito defensor das pessoas da educação financeira e estou muito disposto a ajudar as pessoas que têm interesse de melhorar sua vida, melhorar sua performance, né? Seguir uma caminhada aí na questão de finanças. Perfeito, Porque meu amigo. é Agora, isso. uma pergunta que não quer se calar, né? Você já juntou Aham. seu primeiro milhão? Já tá rico? Já tá milionário? Cara, eu vou dizer, eu Brincadeira, vou. amigo. Não, não, mas tá valendo. Esse é o desafio, certo? Eu vou dizer É, assim, com certeza. por natureza, eu já me sinto uma pessoa rica, sabe? Porque quando a Pô, gente. mandou bem. Eu já me considero uma pessoa rica pelo fato de ter saúde, família, familiares, pessoas que a gente ama, tá próximo da gente. Eita, pera aí, meu amigo, Opa! só um minutinho. Caiu aqui meu carregador e meu telefone vai acabar aqui. Pera aí. Coisa Vai técnica, tá. coisa técnica. Pois é, Agora então sim. assim, a Mariana está dizendo aqui que ela é muito rica, né? Então, bacana. Mas Aí. assim, ó, seguindo esse raciocínio, a questão da riqueza, ela ela pode ser entendida subjetiva. Se Com você certeza. hoje mesmo eu estava assistindo ali uma entrevista do Amir Klink, não sei se tu conhece ele, Não, já não ouviu falar conheço. dele. Depois eu recomendo você assistir a entrevista dele lá na CNN. Ele Por falava favor. que a riqueza, eu gostei muito quando ele falou, a riqueza é a gente não ter nada na vida, Sim, não é, sim. né? Eu desapegar as coisas da vida. Então é Perfeito. viver o momento, viver, aproveitar o que está ao seu redor. Eu achei muito bacana quando ele falou isso. É 2 horas Perfeito. lá em entrevista, ele fala muitas coisas bacanas. E ele falou sobre esse ponto, né? E eu acabei ficando, poxa, é isso mesmo. Embora a gente sabe que ele falou dessa forma, tentando fazer uma provocação para quem está assistindo ele, né? E Claro. fazer uma reflexão. É claro que a gente, dinheiro hoje é essencial, é que nem água. A água Sim. para o nosso corpo é essencial. É tanto que se fala que a maior parte do nosso corpo é água, né? Sim, Então, sim. dinheiro também hoje é como água. A gente Meu é amigo, essencial. tem um autor que agora eu não vou me lembrar o nome do livro, mas é como se fosse o Código da Felicidade. Já tem um tempo já que eu li. E ele fala o seguinte, que a partir de um certo... Vamos falar, né? Quem está na miséria, a falta do dinheiro, ela nos faz muito mal. Você não Sim, ter o que dar para os seus filhos, você não ter como alimentar, você não ter como se alimentar, nos traz uma tristeza.
Quando você passa da miséria para um patamar, né? Vamos supor assim, R$ 5.000 por mês, você passa a ter a felicidade, porque aí o dinheiro te traz a felicidade, porque ele te compra comida, ele vai te comprar um lar, ele vai te comprar uma comodidade para que você possa estar vivendo essa vida. Então, da miséria, olha o que eu estou falando, né? Sair da miséria e vir para um outro patamar que você passa a ter dinheiro para fazer o básico da nossa vida, o dinheiro está te trazendo felicidade. Porque sem esse básico a gente não consegue viver. Só que a partir de um certo limite da nossa vida, isso não sou eu que estou falando, é essa pesquisa de várias e várias outras pesquisas com relação à felicidade e dinheiro. E aí o que ele diz? Que quando faz essa corrida, né, a partir do certo patamar de renda, que você sai, exemplo, dos 5.000 para os 10.000, você não tem mais felicidade. Você não vai ser mais feliz por ter 10.000. Porque a partir desse patamar você já está suprindo todas as suas necessidades, que é o básico. Então, a partir desse certo patamar que você passa a ter as suas coisas, aquilo que você quer na sua vida, que é o seu objetivo, já não te acrescenta mais felicidade. Então, a meta, eu quero ganhar 100.000, porque eu vou ser mais feliz. Você está empregando a sua felicidade ao externo. E já não é mais a sua necessidade, porque a sua necessidade já era atendida por aquela quantidade que você já recebia. Então eu achei essa pesquisa muito interessante, é um livro muito bom. Depois eu vou até postar a capa dele aqui para vocês. É muito interessante você ver essa questão, né, de entender a relação entre a felicidade e o dinheiro, né? Léo, é porque, como eu falei ali, ó, a nossa vida é uma jornada, não é diferente olhando a parte do dinheiro. O dinheiro também é uma jornada. A gente Perfeito. pode viver. A questão da jornada, que eu quero trazer como jornada, é assim: você pode viver na miséria. Se você não tomar atitudes para subir no degrau da sua vida, um degrau a mais. Vai ficar no computador. O meu filho chegou aqui. Desculpa. Mas bem. assim, Léo, a jornada, como eu estava explicando, a vida da gente é uma jornada. Não é diferente também com o dinheiro. Ter dinheiro também é uma jornada. A gente pode viver na miséria. Isso é uma escolha da gente. Claro. Por que eu digo que é uma escolha? Porque eu posso ter uma atitude para mudar de degrau, né? Sair da miséria e ir para uma condição de estabilidade, certo? Na vida, para poder construir alguma coisa mais na vida. Então, assim, Perfeito. É muito importante. Aí você falou a questão da felicidade, né? A felicidade. Eu tenho uma opinião minha a respeito da felicidade. Eu sempre passei a minha vida inteira falando que eu quero ser feliz. Só que eu cheguei a uma conclusão que eu até desejo ser feliz, mas eu não quero ser feliz. Eu quero estar feliz. Certo? Legal. Eu desejo ser feliz, mas eu, na verdade, quero estar feliz. Então, quando você fala que a pessoa ganha 5.000 reais, aí ela é feliz porque conquistou os 5.000 reais. Mas daqui a pouco ela vai estar com 5.000 reais, mas não sabe o que fazer, não sabe aproveitar. Então, aí daqui a pouco... E daqui a pouco isso não vai ajudar ela a continuar feliz. Então, ela conseguiu os 5.000 reais, conseguiu ali uma felicidade temporária, porém, ela conseguiu estar feliz, mas aí depois acabou o sentido para ela. Tinha 5.000, tá, e o que é que eu vou fazer? Não sei o que vou fazer. Até pode ser que ela vá comprar alguma coisa e ficar feliz por isso. Mas aí, quando o dia seguinte ela já vai ver que não está mais com 5.000 reais, comprou uma coisa que deixou ela feliz momentaneamente e depois ela ficou frustrada. Então, eu tenho uma opinião que eu prefiro assim, ó, viver o momento, estar feliz. É claro que eu projeto o futuro, mas viver o dia, o momento, é gratificante demais, entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, realizar esse trabalho com finanças que eu estou desenvolvendo, esse trabalho, a gente está fazendo curso junto aí de palestra, aí já nos finalmente, vamos dizer assim, né? A gente está realizando esse trabalho. Qual é a missão que traz para a gente? O que é que ele diz lá, né? Quando a gente faz esse trabalho aqui de fazer uma live, fazer palestras, desenvolver um tema, um posicionamento do que a gente trabalha. Eu tenho como missão, por exemplo, agora, não é nem ajudar a quem já tem,
A minha missão com esse trabalho é levar orientações para as pessoas que necessitam de orientação, que de repente estejam na miséria, ou que daqui a pouco estejam num patamar de buscar uma estabilidade, né? Pessoas ou famílias que estejam nesse sentido. Então, eu quero estar à disposição para ajudar nesse sentido. Então, o que faz como sentido para mim fazer esse trabalho relacionado a finanças é o seu propósito de vida, né? Perfeito. É ajudar as pessoas a melhorar a performance dela financeira, que é essencial hoje. Não tem como correr disso. Ninguém está inventando aqui, estão trazendo isso. Aproveitando essa sua questão do seu propósito, como é que então nós podemos iniciar essa jornada da nossa vida por uma vida financeira estável? Como é que a gente pode iniciar essa jornada? Léo, é o seguinte, antes de trazer a jornada, né, qual o passo a passo, a jornada, um método, a gente pode falar várias maneiras, que literaturas tem muitas aí dizendo maneiras. Sim. Eu queria assim, antes de falar da jornada, aí eu queria comentar assim, qual é o problema que a gente tem, as pessoas têm? Qual é o problema que as pessoas têm? Nós temos o principal problema hoje... Você fala da massa? Sim, das pessoas, das famílias. Qual é o principal problema? Hoje todo mundo fala isso. Né? É a educação financeira. Sim. Nós não temos educação financeira. O colégio hoje tem isso nas escolas, ensina para os adolescentes educação financeira. Não, o maior problema é esse. Aí você diz, não, mas o problema é outro, não é isso. O que eu vou trazer hoje aqui na nossa conversa é uma jornada que, por via, se todo mundo recebesse uma educação financeira já desde dentro da família, na escola, ela teria uma jornada mais satisfatória de vida em relação, falando financeiramente, de dinheiro. Então, por quê? Porque a gente não tem educação financeira dentro de casa, não tem educação, a gente não tem na escola, né? Hoje existem especializações, cursos, há muito tempo existe isso, né? Mas depois já você é adulto, depois de você já está trabalhando, depois de você ter passado toda uma fase da sua vida sem ter só falar de dinheiro por necessidade. Então, aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás de todo o prejuízo que você não investiu lá atrás. E aí, assim, a falta de educação financeira, e dentro da educação financeira está o quê? O planejamento, definir objetivos, organizar a vida financeira. Então, quando você absorve uma educação financeira, você organiza isso. Isso é o primeiro passo para que a pessoa consiga entrar na jornada, né, da parte financeira. Então, é importantíssimo isso, certo? Aí eu venho, depois que você tem essa questão da educação financeira, aí você vem para, vamos dizer assim, para a questão da jornada. Primeiro, o que é? Você está ali entrando na fase adulta de 18 anos. Isso vale tanto para a pessoa que está ali entrando aos 18 anos, para começar a ter um trabalho, como pessoa desempregada também, isso vale, certo? Ótimo. Então vai lá, me conta aí que eu estou interessado. Pronto. O que você faz nessa primeira jornada, qual é? É a questão de buscar a estabilidade, conquistar a estabilidade. O que uma pessoa está desempregada, como é que ela vai se manter? Então ela tem que buscar a estabilidade. A primeira conquista que ela precisa buscar, e aí eu volto ali na questão da educação financeira, assim, ela tem essa ciência na cabeça dela, ela está ciente, né, na cabeça dela de que ela precisa buscar essa estabilidade no primeiro momento. Então, é a estabilidade. Os adolescentes saem do ensino médio para ir para a faculdade, os pais, dependendo de quem tem condições, de quem não tem condições, manda o filho para a faculdade, mas diz para ele que ele tem que trabalhar. Então, ele também tem que buscar a estabilidade dele. Então, quem está desempregado pode ser um pai de família, pode ser uma pessoa solteira, mas quer buscar um trabalho para começar a conquistar essa estabilidade financeira. Então, o primeiro passo de uma jornada é a questão da estabilidade. Da estabilidade, a pessoa buscar a estabilidade. Aí, o segundo passo, ela conquistou a estabilidade, certo? Ou seja,
conseguiu um trabalho, um emprego, ou até mesmo botou um empreendimento, né? Ela não conseguiu trabalho, emprego, mas conseguiu montar um negócio próprio. Perfeito. Logo, né? Então foi lá e então pronto, ela conseguiu isso, está se estabilizando. O segundo passo é construir a renda, a reserva de emergência. O segundo passo é construir a reserva de emergência. Então, Tá a certo. pessoa, que é o segundo passo da jornada, construir a reserva. Ela ela está no estágio de estabilidade, agora ela se organizou para começar a construir a sua reserva. Mas para que serve essa reserva? Ela serve para casos de emergência, ou seja, de saúde, ou o negócio começou a desandar, ou perdeu o emprego. Ela tem um dinheiro guardado para ela que vai dar um período um período para que ela busque outras alternativas, ou resolver o problema do negócio dela, ou conseguir outro trabalho, ou ela conseguir resolver o problema da saúde dela e voltar de novo a preencher a questão da reserva para deixar lá guardada e ficar sempre que tiver uma emergência, ela tem uma reserva Entendi. guardada. Então, E quanto tempo é mais ou menos isso? olha, a literatura, de uma forma geral, recomenda de 6 a 12 meses, né? Eu vou usar o exemplo aqui de um salário mínimo, né? Se a pessoa trabalha, Perfeito. ganha um salário mínimo, R$ Tá. 1.045. Então ela ganha 1.045, ok. Pronto, ela ganha R$ 1.045. Ah, mas o que é essa reserva de emergência? É só você pegar R$ Isso. 1.045 e multiplicar por 6 meses ou por 12 meses. Por exemplo, Tá, ok. ela diz, eu quero ter só 6 meses de Ok. reserva de emergência. Então ela vai pegar 1.045 vezes 6, que vai Vamos dar ali em colocar torno, aí 1.700. vai dar 6.270. 6.270, ok. Então ela daqui, Ok. ela vai ter lá 6.270 guardado numa conta, né? Aham. Para que ela consiga dizer assim, olha, eu tenho essa reservazinha. Se eu perder o emprego, eu tenho um dinheiro guardado que me mantém até 6 meses. Se ela Ok. quer ter uma reserva de 12 meses, aí ela vai lá, multiplica esse Multiplica 1.045 por 12. vezes 12 e Ok. guarda lá. Se fosse por 12, seria 12 mil guardado, R$ 2.500 ela teria Ok. guardado. Então, Ok. se ela Mas- ficasse desempregada, ela teria uma margenzinha ali de 12 meses. Perfeito. Né? Agora, eu tenho 1.045 ali, estou trabalhando e tal, tenho 1.045. Quando eu recebo esse meu salário, o que eu tenho que fazer para chegar a esses 6.000? É mensal isso? Bom, Esse você falou... guardar, vamos falar assim? Pronto, aí você falou num ponto que é a questão do poupar. Tá. Eu consegui a minha estabilidade, agora eu quero construir a minha reserva de emergência. Beleza. Então, na Isso. reserva de emergência, você começa a poupar. Isso. Ah, Né? tá. Agora entendi. Você começa a poupar. Aí você define o que eu consigo guardar. Recomenda-se sempre que você tenha um desafio. Ah, mas é difícil, a pessoa ganha um salário mínimo, se manter, ainda ter que guardar. Olha, eu conheço pessoas que trabalham a vida inteira, teve uma vida inteira de trabalhando, ganhando um salário mínimo a vida inteira dela, e ela tem um carro, tem casa. Por quê? Porque ela teve disciplina. Souberam poupar, né? Sabia poupar. Então ela... Perfeito. recentemente eu recebi aqui na minha rede social aqui, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Adriano, ela trabalha, ganha um salário mínimo, e ela foi e disse assim, Adriano, eu consigo todo mês guardar metade do meu salário. Ok. Aí eu disse, a primeira coisa que eu disse para ela, parabéns, você é uma exceção desse mundo, porque ganhar um salário mínimo e guardar metade, e ainda mais, ela disse legal. assim, ela disse para mim assim, Adriano, e eu tô tranquilo. Que bom. Por quê? Que Porque bom. eu botei como objetivo comprar a minha casa, e eu vou comprar. Ah, então quer Aí dizer, ela já determina na cabeça dela, ela já cria um caminho, um foco, né, Adriano? Que aí ela fala, eu preciso comprar minha casa. Então, ela abre mão de tudo que vai aparecer na vida dela, né? Talvez uma saída, um lanche, ou qualquer outra coisa, mas ela vai poupar todo esse dinheiro, o máximo que ela puder, para comprar a casa, não é isso? Léo, eu acho até que ela não abre mão de fazer alguma coisa. Pelo que eu conversei com ela, ela não abre mão, ela reduz.
Ah, Se ela sai boa 2 vezes na semana, estratégia. passeia 2 vezes na semana, ela faz um passeio, né? Entendi, Se ela entendi. quer fazer uma viagem, ela, em vez de fazer uma viagem por mês, ela vai fazer uma viagem a cada 3 meses. Uhum, Enfim, ela não deixa de viver a vida dela, porém, ela consegue se disciplinar e quando ela entende que é necessário fazer, ela faz, consegue fazer algum entendi. desejo que ela tem do momento, ela continua atendendo. E foi isso que eu comentei para ela. Ó. Eu fiquei lisonjeado, eu até agradeci muito a ela pela confiança, porque ela me achou aqui pelo Instagram, né? A gente conversando e ela vendo as minhas Legal. lives, e ela foi comentou isso, bacana. E Pô, eu fui disse parabéns para para ela, ela. ó, dei parabéns, disse para ela que continuasse assim, firme e forte, reforcei que ela não deixasse de viver por isso, né? Quando ela tivesse Perfeito, desejo perfeito. de curtir com a vida, com a família, que ela continuasse fazendo. Então, tem isso, né? E eu vou trazer também o meu exemplo. Você brincou comigo ali, você Aham. já tem 1 milhão? Eu disse assim, não tenho não. Mas eu tô na fase de estratégias, né? De montar estratégias para que eu alcance, vamos dizer assim, a que se chama de renda passiva, né? Para que eu Aham. possa ter a segurança, vamos dizer, total do meu futuro, da minha família, enfim. Então, eu estou nessa jornada. E eu até Perfeito. vou dizer que a questão financeira nossa nunca acaba. Ela é uma Uhum. jornada e você vai Claro. ficar sempre em uma jornada. Porque se você não cuidar, você volta para o início de novo. É Entendeu? muito interessante isso tudo que você fala, Adriano, porque assim, quando a gente vai perceber, a gente tem dois viés na nossa vida, né? A gente tem o descontrole financeiro, descontrole de gastos, e aí nós temos o nosso ganho. Então tem pessoas que ganham 1.045 e gasta 1.050. Então ela sempre fica devendo para o próximo mês. Então Sim. assim, a gente sempre precisa ficar atento às nossas dívidas. É, qual, assim, um caminho, como é que a gente pode prevenir alguma solução para que a gente não entre nesse, para a gente sair da vala das dívidas, ou então não cair nessa vala? Eu queria só pedir permissão a você, que a dívida Claro. eu vou responder para você. Só queria concluir a questão da Ah, jornada. por favor. A jornada é bem simples. Se todo mundo entender a jornada e buscar compreender a questão da estabilidade, vou buscar estabilidade, é trabalho, emprego ou um empreendimento próprio, estabilidade. Uhum. Segundo passo é construir a reserva de emergência para aquilo que você não tem dinheiro, muito dinheiro guardado ou fazendo o dinheiro render para você, você tem que ter uma reserva. Qualquer Perfeito. emergência, falta de trabalho, que eu expliquei aqui, você vai. E para construir ele, você tem que começar a poupar. Aí a quantidade que você vai começar a poupar é você que determina o ritmo. Você pode guardar Uhum. 10%. Para quem não tem reserva, eu recomendo ser mais radical. Radical como? Como a menina me deu o exemplo. Ela guarda metade do salário dela. Ela foi. Talvez o esposo dela trabalha e ajuda nesse sentido, né? Que eu não cheguei a entrar nesse detalhe. Para ela ter essa segurança de fazer isso. Porém, é ter a atitude de você. Se eu não tenho reserva, então determinar. Pode ser que você vá abrir mão por 1 ano, né? De fazer algo que você desejaria fazer. Mas é melhor abrir mão em 1 ano para você juntar a sua reserva, 6 meses, 1 ano, depende da velocidade que você quer dar para você, abrir mão de muitas coisas em 1 ano, mas para ganhar em o resto da vida, para você viver o resto da Perfeito. sua vida. Então, isso é um Sim, investimento também, que aquilo claro. que é não investimento. Então, na reserva é isso. E o terceiro ponto, que é a renda passiva. Depois que você tem a reserva, você começa a pegar dessa reserva 10% e aplica investimentos Ah, tá maiores certo. que lhe dê um rendimento maior para você conseguir construir essa renda passiva. A renda passiva Entendi, nada mais é do que você construir a sua independência financeira. Nada mais é entendi. do que você pegar o dinheiro que você já está ganhando com a reserva de emergência, você começar a investir em outros patamares, que normalmente se fala em ações, né, que é maior Sim, risco e tal, sim. mas você construir uma carteira de investimento que lhe dê renda passiva, que gere lucro para Uhum. você e que aquele dinheiro que você está guardando lá e investindo na renda para construir a renda passiva, você consiga
fazer com que o dinheiro que está guardado lá gere uma renda para você vamos dizer assim, que você consiga pagar o seu padrão de vida, para você manter o seu padrão de vida, sem precisar tirar o dinheiro que está guardado, só vivendo do juro que ele está rendendo para você. Entendi. Então ele está trabalhando para você 24 horas. Esse dinheiro, Legal. quando está lá investido, é o terceiro passo, é conquistar a renda passiva, né? Guardar Entendi. um dinheiro acumulado que ele lhe renda um valor para suprir o teu padrão de vida. E você fica despreocupado. É muito interessante porque eu sempre ouvi esse termo, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. E eu nunca entendia, e agora você me explicando faz todo sentido, né? Porque ele vai estar lá investido e vai estar te trazendo todos os juros para que você possa lucrar com esses juros, que esse dinheiro vai estar lá investido, né? Isso, exatamente. Se chama carteira. Qual é a sua carteira? A carteira nada mais é do que você escolher aonde você vai investir seu dinheiro. Você pode investir em 3, 4 lugares, que é o recomendado. Normalmente se investe 25% em cada lugar, em cada empresa que você quer investir lá nas ações. Você acompanha o rendimento. Aí, claro, você tem que observar os detalhes do rendimento, quanto tempo é lá que ele vai te dar uma renda, o que consome, na verdade, é que desconta de imposto, né? Porque não tem nada de graça, né? Não tem almoço de graça nos investimentos. Toda oportunidade que o governo tem de comer alguma coisa, ele nos tira, né? Vamos dizer assim. Bem-vindo ao Brasil. E tudo isso é estratégia, né? Você monta uma carteira, você monta uma estratégia para ter menos imposto descontado e que lhe renda mais dinheiro e que você continue vivendo um padrão de vida que você deseja, e daí fazer ele multiplicar. Fazer ele continuar multiplicando para que você tenha a sua... Aí, esse patamar aí se chama independência financeira no mundo financeiro. Deixando então, isso é a nossa jornada. Claro. Deixando um pouquinho a dívida só um pouquinho mais de lado, veio uma curiosidade. Como que a gente monta essa estratégia? Porque, por exemplo, eu sou nu e cru com relação ao investimento. Eu já tenho a minha reserva. Eu começo a fazer meus investimentos... Como é que eu crio essa estratégia? Porque a pessoa, quando ela começa, ela não sabe o que ela vai fazer, para onde ela vai, onde que ela adquire esse conhecimento. É literatura, é vídeo do YouTube, é alguém como você que eu pague para que você possa me dar essas orientações? Como é que funciona isso, Adriano? Essa tua pergunta é pertinente e muito valiosa, né? Para onde vai? Essa é a minha missão. Ótimo. Levar para estimular as pessoas e sinalizar, indicar caminhos para que as pessoas possam absorver aquilo que necessita, né? É claro que de pessoa para pessoa muda o problema financeiro, né? Como é que é mudar o financeiro? Uma pessoa tem dívida, tem outra que não tem dívida, mas quer alcançar objetivos maiores, mas não sabe como. Então, muda de pessoa para pessoa, né? O comum é a dívida, como você falou, né? Como resolver as dívidas, porque hoje nós estamos nessa situação e muita gente endividada. Porém, o que eu recomendo? Normalmente, para se alcançar objetivos maiores em relação a finanças, eu recomendo o seguinte: as pessoas reclamam que não conseguem ganhar dinheiro porque não tem dinheiro. Gente, isso, vou dizer assim, eu lamento, quando eu escuto isso, eu lamento, porque o que acontece? Nós temos aí um banco de dados imenso disponível para nós, que é o Google, que oferece várias literaturas sobre conhecimento de como lidar com dinheiro. Então... E de graça ainda, né? E de graça. E você, de repente... Um livro pode mudar a sua vida. Um livro pode mudar a sua vida. Em relação à minha, foi 3 livros que mudou a minha vida. Que maneiro. Você pode citar eles? Posso. Eu tenho como mentor o Gustavo Cerbasi e os 3 livros foram dele. Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Segundo, Como Organizar a Sua Vida Financeira. E o terceiro, Investimentos Inteligentes. Então, gente, pega aí um papel e caneta, corre agora, que o Adriano vai repetir esses livros
para que a gente possa adquirir. Porque se a gente está aqui é porque a gente está querendo. Porque ainda bem que essa live vai ficar aqui gravada, que eu vou anotar e vou voltar para eu ver de novo. Repete para mim de novo, Adriano. Os 3 livros que fizeram a diferença para mim foi o Dinheiro, todos eles do Gustavo Cerbasi. Dinheiro, O Segredo de Quem Tem. Uhum. Esse livro ele traz um contexto básico de entendimento do dinheiro, certo? Então, legal. É muito bacana, é bem simples a leitura e você compreende isso. O segundo passo é como organizar, né, as suas finanças. O como organizar, ele traz algumas técnicas do tipo, ele fala sobre uma planilha de orçamento, né, como você organizar legal. Isso aí ele traz esses detalhes. Então, são coisas simples que às vezes a gente dinheiro assusta, a gente não consegue ganhar dinheiro. Sim, mas começa entendendo sobre dinheiro. Se você não tem dinheiro para investir, mas começa entendendo sobre dinheiro. Você não precisa virar um especialista, você só precisa encontrar algo que lhe ajude a dar o passo seguinte. E qual que é o terceiro livro? E o terceiro livro é Investimentos Inteligentes. Investimentos Inteligentes, que legal. Aí ele ensina, inclusive eu estou lendo ele ensina estratégias de como montar carteira, aonde investir, cuidado, como começar. Então, eu estava lendo agora, ontem, uma parte do livro, que eu estava a fazer muitos dias que eu procurava, mas como é que se define curto prazo, médio prazo e longo prazo no mundo financeiro, das finanças, né? Das finanças. E aí, no livro dele traz isso, esclareceu, já pagou o livro, só essa parte para mim esclareceu, né? Legal. Ele sinaliza que curto e médio prazo, planejamentos que você faz, o objetivo para você alcançar de 1 a 3 anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. É nesse sentido, certo? Vamos dizer assim que no máximo 5 anos. Curto a médio prazo é isso. A longo prazo é 20 anos. E muitas vezes você desenvolve uma carteira de investimento para te gerar rendimentos, renda passiva. Você pode fazer um plano de 20 anos que ele resolve os problemas de curto e médio prazo. Enfim, é um negócio dinâmico, mas assim, quando você começa a compreender, você consegue fazer as melhores escolhas e construir algo vantajoso para você, né? É claro que nós estamos fazendo a etapa dos investimentos. Mas, como você me perguntou da literatura, esses 3 livros fez diferença para mim. Primeiro, eu quis entender um pouco sobre o dinheiro. Segundo, eu quis, assim, qual é a dica dele para organizar. E terceiro, como eu vou dar o passo que eu quero construir a renda passiva. Simples assim. Um livro pode mudar a sua vida, como 3 livros. E se você está lendo o livro e não consegue absorver algo que lhe ajude, continua lendo, porque uma hora você vai achar o que é ideal para você. Perfeito. Eu gostaria só de complementar com relação a isso, Adriano, porque quando a gente está falando, quando nós falamos sobre o dinheiro, a gente precisa lembrar que o dinheiro ele tem uma certa relação. E quando a gente fala sobre a espiritualidade, a gente entender um pouco mais sobre nós, a gente desvencilha, né? A gente diferencia a questão do gasto com o juntar o dinheiro. Porque, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai percebendo o porquê a gente está gastando e a gente tem esse descontrole do gasto. Porque esse descontrole do gasto, ele tem uma raiz. E aí a gente precisa enxergar, e cada um tem a sua raiz desses gastos, não que seja a mesma para todos, mas a gente tem. Então, quando a gente começa a tratar, né, começa a se olhar, a se perceber, a gente olhar para dentro, fazer esse caminho, é como o Adriano está falando, é o hábito da gente pegar e começar a se interessar. Aí a gente inicia essa viagem para dentro da gente. Porque não adianta eu pegar e ler somente por ler, porque o livro vai estar ali com as palavras e o livro não investe. Por que é a diferença do livro para a gente? Porque a gente tem a capacidade do sentimento, a gente tem a capacidade da ação, a gente tem a capacidade
de mudar a nossa figura. Então, quando a gente passa a ter a colocar em prática, né, o primeiro livro, quando a gente entra em contato com esse dinheiro, eu começo a entender que o dinheiro faz parte sim da nossa vida. Que o dinheiro, ele tem uma certa responsabilidade, porque se eu não tiver o dinheiro, é aquilo que eu falei no início, a gente tem a miséria, e a miséria nos traz a infelicidade, porque a gente não vai ter dinheiro para comer, por exemplo. Então a gente precisa criar esse hábito de fazer o caminho para dentro, se interessando por essas literaturas como o Adriano está falando. Às vezes somente a gente querer fazer essa troca já é um grande início. Então, porque parece muito utópico, né? Quando uma pessoa fala assim, né? Quem já está lá na frente fazendo todos os seus investimentos, mas é fácil, basta você querer. Isso é autoajuda. E eu sou um pouco contra essas questões, porque a raiz é mais interna, ela é mais profunda do que simplesmente você pode, você também consegue. A gente precisa entender aonde está também essas nossas falhas do dinheiro. Por que a gente gasta? Será que você lá na infância ouviu muito seus pais falando, né, que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que você não serve para ser rico, gente rica é errado, gente rica não entra no céu. Então a gente precisa ir entendendo qual é o nosso vício, qual que é o nosso ciclo de gasto, para que a gente possa começar a poupar, fazer aquela reserva de emergência como o Adriano está falando. O que você acha disso, Adriano? Olha, você tocou num assunto muito bacana. Inclusive a Mariana ali faz um comentário assim, ó. Pior é a miséria mental. Ela colocou ali. Você estava contextualizando aí, ela resumiu o que você falou nessa questão da miséria mental. Perfeito. O que eu quero dizer? Ó? Hoje, nós vivemos, como eu falei no início ali, o dinheiro é essencial, assim como a água é para o nosso corpo, certo? Então, é saúde, cara. Saúde. Ele interfere, a questão do dinheiro hoje. Agora, eu não estou querendo dizer que o dinheiro é maldito, não. Claro. O que você falou é verdade. Eu passei a minha vida inteira ouvindo meus pais que dinheiro é uma desgraça, que as pessoas ricas são as pessoas. Pessoas ricas são pessoas pobres, né? Então, perfeito. Assim. Eu não entendo que hoje, por exemplo, eu não entendo, hoje não, desde quando eu comecei a entender de dinheiro, eu entendo que dinheiro ele é essencial e não é uma desgraça. A Perfeito. desgraça é o comportamento nosso, as nossas Perfeito. atitudes. As pessoas vão para, vamos dizer assim, a maioria de nós, ela falou aí. Então, assim, a Mariana está ajudando bastante aí. A maioria de nós. Então, assim, essa questão da gente... Dinheiro não é desgraça. O problema é as atitudes que a gente toma, que aí a gente sempre quer arranjar um culpado. A gente bota no dinheiro a culpa. Mas o dinheiro é uma espécie, é um objeto. Quem lidar com ele somos nós. Então, a atitude que a gente toma é que é o problema. Né? Sim. É a personalidade. O dinheiro não... se você tem um comportamento e aí a pessoa muda de comportamento porque está ganhando dinheiro, na verdade ela já era assim antes de ter o dinheiro. Ela só fez aflorar o que ela é. Perfeito. Talvez o dinheiro faz ajudar a realmente mostrar quem é as pessoas. Não existe um ditado que é dar poder, quer conhecer as pessoas, dar poder a ela. Né? Dinheiro tem esse poder de fazer as pessoas, né, externar quem elas realmente são. São duas coisas que eu acho, Adriana. Dinheiro e posição no trabalho, cargo. Status. Cargo na empresa, quando a pessoa... É só fazer isso. É só dar o poder, ou do dinheiro, ou do poder de manipulação, ou de alçada, né? Vamos falar assim. Mas perfeito, é exatamente isso. Então, assim, você quer conhecer o dinheiro acaba nos ajudando a potencializar e mostrar quem realmente é as pessoas, né? Existem vários ditados que se fala, né? Esse ditado que nós falamos aí, quer conhecer as pessoas, dá poder para ela. Dinheiro faz isso, muito forte. Quando as pessoas que têm uma vida simples passam a ganhar dinheiro e ela muda. Então, peraí, ela daqui a pouco não era ela
O antes não era Perfeito. ela, agora que é ela realmente. Não devia ter esse Perfeito. poder, né? Faço um paralelo aqui, Adriano, com uma questão da tristeza. As pessoas que são tristes, não estou falando de depressão, tá, gente? Estou falando de tristeza, das pessoas se sentirem tristes mesmo, da infelicidade. A depressão é uma doença e ela é séria mesmo, e não tem, a pessoa que é depressiva ela não tem culpa. Mas falando de tristeza, a pessoa que está acostumada com a tristeza, que ela busca somente o comodismo, ela só culpa o outro, fazendo o paralelo com a questão de ter ou não ter o dinheiro, a pessoa que ela não tem, que ela gasta, para ela é muito mais fácil, porque para poupar, para fazer reserva emergencial, primeiro que você tem que abdicar de algumas coisas que você está fazendo no exagero. Ou diminuir. Gasto, mas você tem que abrir mão. Mas continuar tendo as mesmas atitudes, você não vai ter. Por exemplo, se eu gasto muito, eu gasto 1.050, sendo que eu ganho 1.045, eu não vou conseguir fazer. Então eu vou ter que abrir mão desse luxo do exagero. Então, quando eu faço essa busca, dá trabalho. Então, quando a pessoa ela tem a tristeza, né, de não ter o dinheiro, por conta das ações dela, não porque ela não tem, porque ela não recebe, mas quando ela tem isso, é porque dá trabalho dela se movimentar. Então ela prefere culpar que o dinheiro é sujo, que pessoas ricas não prestam, que as pessoas que estão, né, o rico é metido. Então a gente precisa ir enxergando essas tendências na nossa vida, que é o comodismo de não querer mudar as nossas ações. Que a partir desse momento que a gente muda o nosso comportamento, não adianta eu, né, Adriano, eu te contratar para que você possa me dar toda a consultoria, o coach ou consultoria, a sua orientação de finanças, da sua jornada de finanças para minha vida, que vai ser muito pessoal, que eu vou estar te dividindo, mas se eu não colocar em prática. Você pode desenhar tudo bonitinho, mas eu não vou colocar em prática. Então eu preciso mudar esse comportamento aqui e aqui. Porque aí sim a gente faz toda a nossa mudança, né, Adriano? Tem um cara que eu acompanho ele também, é o Eric, é Dérico, é Eric, que é um cara que vendia água no sinal lá. Ele já ouvi falar dele. Ele é multimotivacional, e eu uso o exemplo dele, tem muitos seguidores, é um cara fantástico esse cara aí. E ele traz lá que para você ter dinheiro, para você ganhar dinheiro, você não precisa ter dinheiro. Ele faz uma colocação lá, ele inclusive gravou uns vídeos mostrando esses exemplos simples que ele colocou, né? Ele coloca lá que para você alcançar, para você chegar no prédio, vamos dizer, eu quero construir um prédio, mas não tenho dinheiro. Aí ele diz, então, até o segundo andar, você pode construir o prédio sem ter dinheiro. Aí ele coloca lá, e como é que faz isso? Aí ele coloca lá, que você precisa primeiro definir um objetivo do primeiro andar. Aí no primeiro andar, você pega as suas atitudes e começa a colocar em prática, né? A atitude de ir lá e fazer, do que vai fazer para conquistar. E você ele mostra lá, etapa por etapa, é bacana, depois se você quiser assistir lá também. Quero, por favor. Ele diz que até o segundo andar é mais a atitude das pessoas, certo? E em querer conquistar algo. Então, ele faz essa analogia ao prédio, né? Que até o segundo andar é muito mais atitude do que você propriamente ter dinheiro. Perfeito. Então, é o que você comentou aí. As pessoas precisam ser protagonistas, ter um espírito... não sou empreendedor, eu não sou vendedor, não sei... Ela persiste em alguma coisa que ela vai encontrar algo que ela é boa para fazer. Perfeito. E ela vai conseguir dar passos maiores. Adriano, falando nisso, trazendo um pouco, puxando a sardinha para o meu lado, como é que a gente adora esse ditado, puxar a sardinha, mas quando a gente fala sobre o dinheiro, né, eu pensando aqui sobre isso tudo que a gente falou, existe uma energia em volta do dinheiro, que é a conquista do dinheiro, o galgar para que você possa ir crescendo, adquirindo conhecimento, expandindo a sua mente. Essa questão da energia do dinheiro. Como é que você, como um orientador de finanças, o que você pensa com relação a essa questão da energia do que o dinheiro tem, ou se não tem, como é que você pensa?
Na verdade, o dinheiro, ele traz emoções, né? Sensações. Legal. Quando você realiza algo que o dinheiro lhe ajudou, você olha para o dinheiro e diz assim, você é muito meu amigo, dinheiro. Você me ajudou a realizar propósitos, objetivos, desejos que eu tenho. Então você fica numa sensação assim de estar bem, né? Isso, até Perfeito. você falou da parte ali atrás de espiritualidade, o que que ele tem a ver, mas eu digo que ele mexe muito com as emoções, o emocional das pessoas. Se a pessoa Perfeito. não tem uma estabilidade, ela fica emocionalmente ali inquieta, sabendo o que eu vou fazer. Pessoas rezam, pedindo a Deus para iluminar um caminho perfeito, fantástico, isso ajuda muito, mas não só se ajoelhar, mas sim fazer algo prático, né? Para construir a reserva, a pessoa também tem que estar motivada, né, a construir isso. Uhum. Ela tem que se organizar e começar a colocar como meta o que ela quer alcançar, sem tirar, sem deixar de viver a vida dela, ficar focado só Perfeito. nisso. Ela tem que fazer algo paralelo para poder conquistar. Ah, agora eu quero. Ela conquistou a reserva. Eu agora quero ter dinheiro acumulado que ele me gere renda e eu tenho a minha independência financeira. Ela também tem atitude, isso mexe com o emocional. Então, todas as etapas, toda a jornada envolve diretamente o emocional. Aí agora, já que nós deixamos a dívida aí um pouco de lado, para encaixar nessa fala nossa, a dívida Perfeito. é a pior vilã do nosso emocional, né? Por quê? Nós vivemos num país de pessoas muito imediatistas, querem para ontem, querem ganhar dinheiro fácil, e não é assim as coisas. Claro. O Eric também lá, o Ami Klink também comentou sobre isso na entrevista lá dele, né? Que a vida da gente é um processo, a gente precisa aproveitar e viver esse processo. A gente quer até cortar caminhos para conseguir coisas mais rápido, mas só que você só vai se sentir realizado se você cumprir o processo. Ele usou até o exemplo também da pessoa querer formar um engenheiro em 2 anos. Não forma um engenheiro em 2 anos. Ele Meu tem que ter o amigo, tempo para o processo. desculpa te Então, interromper, mas agora você acabou de me lembrar do livro de Jó, que quando Jó vai conversar com Deus, né, sobre todas as vezes que tudo aquilo que ele perdeu, ele fala assim: "Mas Senhor, eu perdi tudo". E aí Deus fala com ele: "Você está pensando muito no mediano". Estou resumindo da minha forma, tá? sim. Mas você está pensando muito no mediastino. Eu penso muito mais além. Então isso para mim fica muito marcado, né? Porque a gente quer muito o resultado do agora. Eu quero ser rico agora, eu quero amanhã já acordar rico. Então, Adriano, como é que é o jeito mais rápido e fácil? Então, é isso que você está falando, né? Não Eu vou, existe isso, né? Não existe nem que você vai jogar na loteria e amanhecer, ganhou na loteria e amanhece rico, mas se você não tiver uma Ah, estrutura financeira para perfeito, lidar, mandou bem. para lidar com isso, você logo vai perder. Você vai Perfeito, mandou perder, bem. não vai ser duradouro. Então, eu sou também partidário daquilo, tudo que vem fácil, vai fácil. Perfeito. Então, a vida da gente é uma jornada, é um processo. A gente precisa respeitar isso e saber seguir esse passo a passo. Se a gente consegue construir isso, a gente tem uma vida emocional equilibrada, porque tudo leva à questão do equilíbrio. Se você consegue viver equilibrado emocionalmente, saúde física, saúde emocional, saúde mental, enfim, todo o contexto que tem a ver com você, né? Para que você possa dar cada vez mais, ser uma pessoa melhor a cada dia, independente de ter dinheiro ou não, né? O dinheiro hoje faz parte disso, mas se você não, se você é uma pessoa equilibrada, você vai conquistar as suas coisas, os seus objetivos, seus Perfeito. sonhos, né? Então, só que tem que viver essa jornada, esse processo, não querer pular das etapas. Porque Perfeito. se fosse assim, talvez Deus tivesse nos jogado no mundo já adulto, É, né? E a etapa né? também é necessária, né, Adriano? Porque talvez hoje eu não tenha a maturidade mental de estar investindo em ações, sendo que eu não construí dentro de mim a maturidade de fazer a reserva. Então, quando esse investimento começar a me dar dinheiro, eu vou começar a gastar.
Então eu preciso ter a maturidade primeiro da reserva, para depois eu começar a entender. Primeiro, na verdade, como você disse, primeiro eu preciso ter a minha estabilidade financeira. Então, se eu não tenho a maturidade de ter a minha estabilidade financeira, de eu juntar esse dinheiro para ter a reserva, se eu pular para o investimento, para a questão das ações, sei lá, eu quero investir em poupança e tal, eu já pego o salário, já coloca lá nas ações, pode ser até um caminho, mas você não criou dentro de você uma maturidade da questão da sua intimidade com o dinheiro. Então, a gente precisa das etapas. É necessário a etapa do construir. Tem até uma frase que eu não sei se foi na filosofia budista, mas eu não estou me recordando. Mas ele fala o seguinte: se você quer ser feliz por um final de semana, faça uma festa. Não, na verdade, por um dia, faça uma festa. Se você quer ter uma felicidade por um final de semana, vai fazer uma viagem para próximo. Se você quer ser feliz por um mês, tira umas férias e vai viajar pela Europa. Se você quer ser feliz por um ano, herde uma herança. Agora, se você quer ser feliz por uma vida inteira, aprenda a criar a sua independência financeira. Perfeito, então, Léo. Isso é muito importante. Lembrei, eu acho que é no livro que eu citei antes. Então, essas questões que a gente precisa ter na nossa vida está linkado com as nossas questões. Adriano, aproveitando esse momento, eu gostaria de saber o seguinte: como a gente está falando sobre essa questão da energia do dinheiro, eu tenho um projeto que é falando, né, das lives sobre a gratidão, que a gente vai estar fazendo desvendando a gratidão. Então, se topa de você vir participar, da gente falar dessa gratidão ao dinheiro? Opa, isso é a gratidão, né? É você saber usufruir do seu dinheiro, né? Do que você alcançou, né? Então, seria outra live, você quer dizer? Outro momento? Isso, exatamente. Elas acontecem aos sábados, que também é esse mesmo horário, às 9 horas, mas é aos sábados. Então, todo Legal. sábado eu estou falando da gratidão voltado para uma questão. Né? Na semana passada a gente falou o que era gratidão e como sentir e como fazer. Esse final de semana a gente falou sobre a gratidão pelos familiares, como a gente faz. Legal. E tudo. E eu gostaria de te convidar para a gente falar isso, sobre essa gratidão do dinheiro. Estamos juntos. Topa, então... juntos. Então, perfeito, é uma parte interessante, é um desafio. Eu confesso que eu nunca parei para refletir sobre assim, o que é a gratidão ao dinheiro, né? Olha aí, você também está me trazendo ensinamentos. Pô, nós temos quanto tempo aí, Léo? Então, acabei de olhar, nós temos mais 2 minutos para a nossa live. Mas deixa eu só concluir 1 minuto a questão da dívida. A dívida, gente... Por que nós não enfatizamos muito a dívida aqui, Léo? Eu não quis trazer na conversa com você me insistiu aqui por 2 vezes, mas eu não quis trazer muito. Por quê? Eu entendo da seguinte forma: se a gente consegue seguir o processo, as etapas da jornada, de focar na estabilidade, focar na reserva, focar na renda passiva, a princípio eu entendo que você não vai ter dívida. Certo? Agora, se você hoje é uma pessoa endividada, pare, pense e vá lá. Hoje eu tenho uma estabilidade? Tenho. Não tenho uma reserva? Não tenho. Então, o que acontece? Começa a reduzir gastos. Você vai ter que ser mais radical ainda com o que você está fazendo. Você tem estabilidade, mas não tem a reserva. Por quê? Porque está endividado. Então pare, organize, reorganize, veja o que dá para fazer. Nem que você, não, mas eu vou passar 1 ano sem fazer algo que eu gosto. Passe. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder começar a resolver as dívidas. Okay? Então é isso que eu queria dizer sobre a dívida. Por quê? Porque a dívida é o câncer da vida financeira. Exatamente. É o câncer. Se você não souber... na verdade, ele é um câncer que tem cura. Se você for lá e fizer todo o tratamento que precisa ser feito para curar. Né? E depois fazer um acompanhamento. Exatamente isso. Eu vou te falar com o olhar da saúde, como eu sou formado em enfermagem. Se a gente está com dor de cabeça, tomar um analgésico para tirar a dor de cabeça não é a solução. Porque a gente não vai estar resolvendo o que causa a dor de cabeça. Então é isso que o Adriano está falando. Né? A dívida é um câncer, é uma dor de cabeça, mas a gente tem que descobrir a raiz dessa dor de cabeça. O porquê que eu faço esse gasto todo. E aonde está mexendo nisso dentro de mim para eu ter essas ações. Porque aí sim eu vou estar tratando dessa doença, dessa questão da dívida, porque a dívida só existe porque você gasta.
Não é porque o Brasil, porque é imposto, não. Claro que isso também existe, mas não é a desculpa que a gente precisa adotar para a nossa vida. A gente tem que entender que são os nossos comportamentos. Então, Adriano, nós temos 30 segundos. Eu te agradeço muito pela sua vinda aqui. Gente, muito obrigado por todos vocês aqui, tá? Obrigado, Léo, também. Gratidão Eu aí te pelo agradeço. momento. E nós já Tamo seguimos junto. fazendo uma ponte já, né? Gratidão, gratidão. Isso. Ó, eu acho que vai ser no dia 24, tá bom? Legal, tamo junto. Perfeito, então. Gente, Obrigado. um abraço para vocês. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.